Austrália. Um continente ímpar. Habitat de numerosos seres vivos letais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Alguns não têm rosto, outros são impossíveis de esquecer. Mas todos dispõem de métodos engenhosos para caçar, defender-se e matar. Por vezes, quando entramos no seu mundo, aproximamos-nos demasiado, com resultados fatais. Vamos agora confrontar-nos com os 12 mortíferos da Austrália. Os animais mais mortíferos do mundo. Austrália. Há 200 milhões de anos, os continentes do planeta eram um só, a Pangeia. Mas quando este supercontinente se dividiu, deixou isolada uma enorme parcela. E no decurso de milhões de anos, esta ilha gerou vários ecossistemas. O interior, a floresta úmida tropical e as águas costeiras. Atualmente, a Austrália tem 37 mil quilómetros de linha de costa. Habitando estas águas, encontram-se alguns dos predadores mais letais, embora o seu aspecto seja enganoso. E um deles raramente é considerado mortífero. Uma rapariga percorre o areal à procura de conchas. Mas esta concha tem um residente que não queria ser perturbado. E ataca num ápice. Atordoante a sua captura com uma dor excruciante. É um cone e está armado com uma arma secreta: veneno. Há mais de 500 espécies de cones nas águas tropicais e subtropicais da região Indo-Pacífica. Mas a Austrália alberga a espécie mais tóxica, a Conus geographus. Encontra-se desde Brisbane para norte até Darwin e para oeste até Exmouth. Os cones foram designados com nomes de acordo com as suas multicoloridas conchas em forma de funil. Durante o dia escondem-se nas águas pouco profundas. Mas à noite caçam, usando os seus arpões cheios de veneno para trespassar e neutralizar a presa. Os cones injetam um veneno constituído por 200 compostos diferentes que fazem deles um dos animais venenosos mais complexos do planeta. O cone injeta o seu elixir através de um arpão com 1 centímetro de comprimento, que dispara através da sua probóscide ou língua. As toxinas rapidamente paralisam e digerem o peixe, enquanto a boca do caracol se expande para o absorver. Ingere presas quase tão grandes como ele próprio. Um arpoar. Uma morte. A certa altura da sua vida, a boca do caracol contém cerca de 20 arpões em vários estádios de desenvolvimento. Este animal está permanentemente armado. É um sistema eficiente para matar e proteger-se, destinado a compensar a incapacidade de se deslocar com rapidez. Os recoletores de conchas avisam: não há uma forma segura de manusear os cones. A sua probóscide pode alcançar qualquer parte da concha e descarregar veneno suficiente para matar 15 pessoas.
As picadas são horrivelmente dolorosas. A dor atenua, mas instala-se o torpor. Seguem-se vertigens, perturbações da fala e paralisia. Não existe nenhum antídoto para a picada destes conas. A pressão, imobilização e a respiração artificial são os únicos tratamentos que se conhecem. A morte pode ocorrer, mas é rara. O cone não é o único predador disfarçado nestas águas. O que se pensaria ser apenas uma pedra é, na verdade, um peixe-pedra, o peixe com a picada mais venenosa do mundo. São registadas anualmente na Austrália cerca de 30 picadas do peixe-pedra. A maior parte são acidentes e não ataques deliberados. Este peixe vive apenas a alguns passos da costa ao longo de quase 2/3 da orla marítima australiana. Os aborígenes chamam-lhe Nohu, que significa o que está à espera. Mantém-se imóvel durante horas debaixo da areia, à espera que a presa fique ao seu alcance. Então, como que a corta? Cria um poderoso vácuo com a boca e suga a presa em milésimos de segundo. Mas o peixe-pedra não é só predador, também é presa. E pode parecer indefesa aos grandes tubarões e reias, mas está armado com uma surpresa. Quando perturbado, levanta 13 espinhos ao longo do dorso para avisar que qualquer ataque terá um preço. Cada espinho adelgaça até à ponta, criando algo semelhante a uma lâmina de espada. Estes espinhos são suficientemente aguçados para furarem sapatos e barbatanas de borracha. E escondem uma defesa adicional: veneno. As neurotoxinas causam dor imediata, inchaço, febre alta, vômitos e paralisia. A água quente ajuda a diminuir a dor, mas as vítimas requerem cuidados médicos imediatos. Na maior parte dos casos, recomenda-se a administração de um antídoto. Sem tratamento, a picada do peixe-pedra pode provocar falhas respiratórias e problemas cardíacos. Outro animal encanador navega entre as ondas do mar da Austrália e pode picar sem ser visto. Uma vida alienígena impulsiona-se até à superfície. Não tem rosto, nem membros e é tóxica. Quando os seus tentáculos roçam um nadador inadvertido, lançam-no para uma jornada de sofrimento. É a medusa caixa. Há cerca de 30 mil espécies de medusas em todo o mundo. E a medusa caixa é a mais tóxica de todas. Está armada com um veneno que ataca os sistemas nervoso e cardiovascular do homem, como nenhum outro ser vivo no planeta. E porque vive onde as pessoas vão nadar, reclamou mais de 80 vidas no século passado. Algumas em minutos. Distribuindo-se ao longo da costa australiana, a medusa caixa deve o seu nome ao corpo transparente em forma de caixa. Estas caixas ou campânulas podem atingir o tamanho de um balde e possuir 60 tentáculos. Completamente desenvolvida, pode atingir 4,5 metros de comprimento. Cada centímetro dos seus tentáculos contém milhões de células urticantes carregadas de veneno.
Estas células, conhecidas como nematocistos, atuam como minúsculas agulhas hipodérmicas, cada uma delas injetando diretamente na vítima uma microgota de veneno. A procura de alimento traz estas medusas para perto da costa e dos seres humanos. Os seus longos tentáculos contêm tantos nematocitos que os nadadores não precisam de ver a medusa para serem gravemente atingidos por ela. Um encontro direto pode resultar num impacto tóxico em todo o corpo. A pele em redor da picada morre em horas, deixando longas marcas rosadas, como se fossem de um chicote. À medida que o veneno é absorvido, a respiração torna-se mais difícil. Segue-se rapidamente o colapso do coração e dos pulmões. Até mesmo o cérebro é afetado. Há antídoto contra este veneno. Das centenas de picadas de medusas que ocorrem todos os anos na Austrália, poucas são fatais. As medusas reservam os seus poderes para pequenos peixes e camarões. Envolvem as suas capturas nos tentáculos, paralisando-as quase imediatamente. Levam-nas para o interior da campânula a fim de serem digeridas. Uma morte que todos podem presenciar. A maior parte das medusas flutua, mas a medusa caixa é uma excelente nadadora, capaz de conseguir picos de velocidade de 1,5 metro por segundo. Desloca-se expelindo água da cavidade do corpo. Com a sua velocidade e o comprimento dos tentáculos, poucas refeições lhe escapam. As águas da Austrália fervilham com alguns dos animais mais mortíferos do mundo, cuja aparência é enganosa. Mas são também o habitat de uma panóplia de animais claramente mortíferos. Animais que avisam, com exibições de cor, mas que atacam com ferocidade. Vemo-lo perfeitamente camuflado entre as rochas, até ser descoberto. Então dispara o seu aviso colorido e desfere uma mordadura venenosa. É o polvo de anéis azuis. Há pelo menos 5 espécies deste polvo. Vivem todas nos charcos de maré entre as rochas, ao longo da costa sul da Austrália. O polvo de anéis azuis passa os dias escondido em fendas ou debaixo das rochas. Raramente entramos em contacto com ele. Houve apenas 3 mortes no último século. Mas à noite o pequeno molusco caça. Subjuga pequenos peixes e caranguejos com o seu veneno paralisante, quer injetando diretamente na própria presa, quer libertando na água que a rodeia. Uma vez paralisada, o polvo de anéis azuis corta-a em pequenos pedaços com o seu poderoso bico e começa ao festim. Quando em repouso, este polvo é amarelo, com anéis castanhos escuros. Mas quando provocado, os anéis ostentam o azul vivo dos pavões. Esta mudança de cor é provocada pela existência na sua pele de sacos elásticos cheios de tinta, chamados cromatóforos. Situados diretamente debaixo da pele, os sacos distendem-se quando o polvo se sente ameaçado, revelando o pigmento azul à superfície. Quando a ameaça passa, os sacos encolhem e o pigmento desaparece. A maioria das mordaduras em seres humanos ocorre quando tentam manuseá-lo, mas na altura em que o animal muda de cor, é demasiado tarde. O bico deste polvo, semelhante ao do papagaio, pode facilmente penetrar na pele e no músculo por baixo. A picada é relativamente indolor, mas o veneno é 10.000 vezes mais tóxico do que o cianato e atua mais rapidamente. Ataca e imobiliza os músculos da vítima, causando a perda imediata do paladar, do tato e da visão.
Caso não seja tratada, segue-se a paralisia e o consequente colapso respiratório. Uma só picada pode matar um adulto em 90 minutos. Tudo causado por um animal do tamanho de uma bola de golfe. Não há antídoto conhecido, mas a massagem cardíaca e a respiração assistida dispersam as toxinas pelo organismo e com o tempo impedem os danos. Outro predador temível percorre as águas da Austrália. Este mata pela força. O crocodilo poroso ou de estuário é o maior crocodilo do mundo. Estes crocodilos frequentam algumas áreas do sudeste da Ásia e do Oceano Pacífico. A chave da sua vasta distribuição é a grande mobilidade. Podem nadar mais de 1000 quilómetros. Na Austrália, encontram-se ao longo da costa norte. Onde o seu número é estimado em 150 mil. As áreas de água salobra em redor da costa eram o seu habitat primário. Mas também são encontrados em rios de água doce, lagos e pântanos. As fêmeas são ferozmente maternais. Fazem uma postura de até 80 ovos em ninhos em forma de montículos que defendem durante meses seguidos de predadores como os varanos. Quando por fim as crias emergem, a fêmea transporta-as cuidadosamente para a água e continua a vigiá-las. Descendendo da era dos dinossauros, os crocodilos porosos são predadores terríveis. As suas mandíbulas desenvolvem uma dentada de 3 toneladas por polegada quadrada, enquanto seus corpos podem pesar 300 quilos e medir mais de 6 metros. São os maiores répteis do planeta. E quando se trata de matar, são predadores eficientes. Equipados com olhos e narinas na parte superior da cabeça, podem ouvir, ver e cheirar as presas enquanto o resto do corpo está submerso. Mas apenas com o movimento das suas musculosas caudas, impulsionam-se para fora d'água e agarram as presas. Com as poderosas mandíbulas magam-nas ou decapitam-nas. Com presas maiores, esferram as mandíbulas no corpo do animal e iniciam um rodopio de morte, ferindo-o e afogando-o. Peixes, aves, serpentes e pequenos crocodilos constituem a sua dieta habitual. Mas estes animais também podem consumir presas maiores, como vacas e cangurus. Desde que tenham a oportunidade, capturam qualquer animal e consomem tudo: ossos, couro, pelo e cascos. Apesar da sua força predatória, os crocodilos porosos matam, em média, menos de uma pessoa por ano na Austrália. Como vimos nas águas australianas, há animais que lançam sinais de aviso, mas que atacam com ferocidade.
Lançam alertas bem visíveis tanto a presas como a alguém que passa na proximidade. A Austrália alberga 22 espécies de aranhas venenosas. Aranhas que, na sua procura de presas ou de abrigo, por vezes entram nas nossas vidas. Instala-se na sombra do alpendre, observando intensamente a possibilidade de uma refeição. De repente, uma mão invade o seu domicílio em forma de teia. O sofrimento começa. O veneno da aranha de dorso vermelho começou a fazer efeito. A aranha de dorso vermelho é um membro da família das viúvas negras, como a viúva negra da América do Norte, que ostenta no abdômen a conhecida marca em forma de ampulheta. Mas este aracnídeo australiano recebeu o nome da risca vermelha que atravessa o seu dorso. Tanto poder mortífero num corpo do tamanho de uma ervilha. Para capturar presas muito maiores do que ela, emprega uma teia complexa, construindo a sua toca numa zona longe da luz do sol e tecendo uma profusão de fios verticais desde a câmara onde vive até ao chão. Cada linha de pesca está adornada com gotas de seda pegajosa que agarram qualquer presa inadvertida. Insetos, pequenos lagartos e até serpentes juvenis e ratos são rapidamente detidos e envolvidos em faixas de seda pegajosa. Uma vez apanhada na armadilha, a presa recebe uma injeção de veneno neurotóxico. O veneno amolece e dissolve os tecidos do inseto, transformando-os numa espécie de sopa. A seguir, enterra as quelíceras no corpo como se fossem palhinhas de refresco e suga-o, até restar apenas o exoesqueleto. Mas nem todas as suas presas são capturadas. Algumas são mesmo voluntárias. As aranhas de dorso vermelho cruzam-se com os seus pequenos parceiros que frequentemente são consumidos por elas. O festinho oferece à fêmea um sustento fácil. Ela defende-se também com o próprio veneno, geralmente quando a sua teia é perturbada. As picadas causam dor imediata. Passada uma hora, a dor no lugar da picada começa a desvanecer-se. Mas à medida que o veneno neurotóxico se espalha, vai bloqueando os impulsos nervosos, causando dor intensa, suores, fraqueza muscular, náuseas e vômitos. As aranhas de dorso vermelho vivem em todo o continente australiano, dentro e fora das habitações. Por isso os encontros com seres humanos são comuns. Ocorrem cerca de 600 picadas por ano e quase metade exige a aplicação de um antídoto. As mortes são raras. As crianças e os idosos, com os seus sistemas imunitários frágeis, são quem apresenta maior risco. Admiremos a aranha com o seu dorso vermelho. Mas de longe. Uma aranha muito maior e mais assustadora surge por vezes nas nossas casas. A sua picada é tão profunda que tem de ser tirada à mão. Mas é demasiado tarde. Ela foi picada por uma aranha de teia em funil de Sydney, talvez a aranha mais perigosa do mundo. Sem intervenção médica poderá morrer numa hora. A picada dos machos desta aranha injeta um poderoso veneno chamado atraxotoxina.
As toxinas invadem o sistema circulatório em cerca de 2 minutos e podem matar em 15. Os sintomas incluem formigueiro na boca, movimentos involuntários da língua, salivação abundante, olhos chorosos, suores e espasmos musculares. Após 2 horas, a maior parte destes sintomas abranda, mas para dar lugar a problemas respiratórios e paragem cardíaca. As aranhas de teia em funil são fáceis de detectar. São aranhas grandes com cefalotóraxes negros brilhantes e abdômenes castanhos escuros. Distinguem-se melhor pelas suas clíceras maciças. A maior parte das clíceras das aranhas assemelha-se a pinças, mas as das teias em funil são duras e funcionam como adagas. Para pôr em ação estas adagas, têm de erguer o corpo antes de atacar. Atacam repetidamente e com força suficiente para perfurar uma unha do dedo de um pé humano. Há 36 espécies de aranhas de teia em funil na Austrália. A de Sydney reside sobretudo em redor da cidade de Sydney. As teias em funil foram assim designadas pela forma distinta de cone dos seus orifícios. Constroem estes retiros forrados a seda em lugares frescos e úmidos, debaixo de rochas ou madeiras ou no meio de fendas na terra. Provavelmente as presas não notam os esconderijos da aranha, nem a série de fios de seda dispostos no solo, saem diretamente da abertura do orifício. Quando atravessados, estes fios enviam vibrações à teia, alertando o aracnídeo da presença do intruso. A aranha inunda lagartos, rãs e insetos com o seu veneno paralisante e depois consome-os. Estas aranhas passam a maior parte da vida dentro dos seus buracos. Mas durante o verão e o outono, os machos abandonam os seus refúgios à procura de uma parceira. Vagueando frequentemente por casas e garagens. É aí que as encontramos. Desde a sua introdução na década de 1980, o antídoto para a picada desta aranha foi administrado mais de 100 vezes, não havendo mortes registadas. São pequenas, belas e perigosas, e estão entre os 12 animais mais mortíferos. Ao longo de milénios, o isolamento da Austrália conduziu a uma extraordinária evolução dos seus animais venenosos, incluindo serpentes. Hoje, há cerca de 50 espécies de serpentes venenosas a viver na ilha. Algumas delas são das mais tóxicas do mundo. E por vezes os homens encontram-se no reino das serpentes, com resultados trágicos. Este homem avistou um charco de água recém-formado e dirigiu-se para lá. Um passo errado a cobra tigre deixou a sua marca. A Austrália alberga 2 espécies de serpentes tigres. Foram assim designadas devido à coloração da sua pele, faixas amarelas e cor de laranja. Mas nem todas as cobras tigres são facilmente identificáveis. Algumas são completamente negras.
mas todas elas têm a feroz agressividade do tigre. Distribuem-se por todo o sudeste da Austrália, por algumas áreas do oeste e na ilha da Tasmânia. As cobras-tigres são serpentes altamente adaptáveis que vivem numa grande diversidade de habitats, terrenos secos e rochosos, bosques, pântanos. As suas presas também são diversificadas. Rãs, roedoras e, como a cepipo especial, as crias desta ave. A refeição é-lhe interditada pela progenitora, uma adversária formidável capaz de matar uma cobra-tigre. Para não arriscar ferimentos, a serpente mata-a primeiro, abrindo caminho para o banquete. O desenvolvimento reduziu e fragmentou muito do habitat natural da cobra-tigre. Por esse motivo, encontra-se também em áreas suburbanas, particularmente perto da água doce. E é assim que se encontram frequentemente com seres humanos. Quando ameaçadas, estas serpentes alargam o pescoço para parecerem maiores. Se a ameaça persistir, atacam. O seu veneno é um complexo cocktail de neurotoxinas e anticoagulantes. As neurotoxinas atacam o sistema nervoso, paralisando os músculos e causando asfixia, enquanto os anticoagulantes destroem a estrutura molecular do sangue da presa, causando uma forte e incontrolável hemorragia. Felizmente, os antídotos evitam a morte. Mas os medicamentos têm de ser administrados antes da paralisia se manifestar, caso contrário será difícil reverter a situação. Enquanto a aparência da cobra-tigre a torna bem visível, esta serpente letal percorre grandes extensões para se esconder. A víbora mortal. A sua mordedura tóxica pode matar um homem adulto em 6 horas. O seu veneno neurotóxico ataca imediatamente o organismo, causando náuseas e incapacidade de falar. À medida que o veneno se espalha pela circulação sanguínea, surgem dificuldades respiratórias e paralisia. Não tratada, verificar-se-á o colapso do sistema respiratório. Antes da descoberta do antídoto, 50% das mordeduras desta víbora eram fatais. Hoje as mortes são raras, mas continua a ser perigosa. Encontra-se em quase toda a Austrália e é reconhecível pela cabeça triangular e corpo curto e largo. É um predador de emboscada, mantendo-se semi-enterrada e imóvel durante dias, até mesmo semanas, à espera de uma presa. E usando a sua cauda brilhantemente colorida como isco. Quando uma ave ou lagarto se aproxima, a cauda contorce parecendo uma larva ou um pequeno verme, levando a presa para mais perto, até que... O ataque desta víbora é o mais veloz da Austrália. Apenas 1/4 de segundo. Os seus dentes inoculadores rodam para fora, ao instilarem o veneno diretamente no alvo. Enquanto a maioria das serpentes foge ao primeiro sinal de perigo, esta víbora tende a manter-se no lugar confiante na sua camuflagem, ganhando a alcunha de surda. Se um caminhante desprevenido se aproximar demasiado ou pisar a serpente escondida, os seus grandes dentes inoculadores e corpo musculado podem infligir graves danos. Mas a víbora só ataca uma vez. Esta outra ataca repetidamente. A cobra taipan, uma serpente alegada cujo tamanho
método de ataque e dentada tóxica afetam centenas de pessoas todos os anos. Há duas espécies de taipãs, as do interior e as da costa. Das duas, a do litoral é a que se encontra com mais frequência. Geralmente vive em áreas do norte e leste da Austrália. Com mais de 3 metros de comprimento, é a maior serpente venenosa da Austrália. O seu nome, traduzido literalmente do chinês, significa grande chefe. A do interior tem sido encontrada mais frequentemente na zona esparsamente povoada do sudoeste de Queensland e sul da Austrália. E embora não seja tão comprida como a sua parente, possui o veneno mais tóxico de todas as serpentes venenosas do planeta. Um só miligrama, uma gota do tamanho da cabeça de um alfinete, pode matar 1000 ratos. As cobras taipã são predadores solitários que fazem tudo para evitar o contacto humano. Mas consomem ratos e ratazanas e, por isso, encontram-se por vezes na proximidade dos seres humanos. E é aí que surge o problema. Invulgarmente veloz e nervosa, a cobra taipã não hesita em atacar quando se sente ameaçada. Ao contrário da maioria das serpentes que morde e foge, elas erguem o seu longo corpo do solo e atacam repetidamente. Até mesmo uma taipã juvenil emprega este estilo de ataque. Morde e larga. Injeta o alvo com veneno, afasta-se e volta a inocular outra dose. Algumas pessoas foram mordidas 8 vezes num só ataque. Os agentes coaguladores do sangue fazem parar a corrente sanguínea em segundos, enquanto as neurotoxinas imobilizam os músculos. Sem a administração do antídoto, a morte pode sobreviver em 6 horas. Mas a cobra taipã não é responsável pela maioria dos acidentes mortais na Austrália. Essa distinção vai para a falsa naja listada. Embora resida sobretudo na metade leste do país, esta serpente de corpo delgado é altamente adaptável, vivendo em todos os tipos de meios, incluindo os subúrbios. Usa a sua flexível cabeça para se esgueirar para abrigos e celeiros quando procura roedores. É esta proximidade ao homem que faz dela a maior responsável pelas mortes devido a mordeduras de serpente na Austrália. Quando ameaçada, a falsa naja listada enrola-se de modo a aumentar a força do ataque. E falo rapidamente. Muitas vezes com a boca aberta para compensar os dentes inoculadores curtos. O seu veneno é uma combinação letal de neurotoxinas e anticoagulantes que mata através de uma maciça hemorragia interna, ao mesmo tempo que o coração, os pulmões e os rins deixam de funcionar. Todos os anos são retiradas centenas destas serpentes do interior e da proximidade de casas e lugares de trabalho. Mas é um assunto para peritos. Num país enxameado de animais altamente venenosos, as serpentes da Austrália contam-se entre os mais mortíferos. Estão munidas de um espantoso acervo de métodos para capturar e matar presas. A Austrália é o habitat de alguns dos mais magníficos e mortíferos predadores. Mas nas mentes dos australianos, há uma espécie que sobrepõe a todas as outras. A sua terrível reputação, estratégia de caça e miríades de comportamentos fazem destes predadores um dos seres vivos mais formidáveis não só daqui, mas de toda a natureza. Ouvi um espadanar atrás de mim e vi algo pelo canto do olho. Eram barbatanas. Barbatanas por todos os lados.
Fiquei suspenso do seu focinho. A sua mandíbula inferior mordia-me. Não levei muito tempo a compreender que era um tubarão. E não era um tubarão qualquer. Era um grande tubarão branco. Os grandes tubarões brancos são os maiores predadores das águas australianas. Encontram-se em profundidades de cerca de 1000 metros, assim como perto da superfície em águas junto da costa. Os grandes tubarões brancos podem alcançar 6 metros de comprimento e pesar 2,5 toneladas. Foram assim chamados em virtude dos seus ventres brancos, mas o seu corpo em forma de torpedo, focinho cônico e grande barbatana dorsal fica gravado na nossa mente. Estão equipados com uma espécie de sexto sentido, chamado ampolas de Lorenzini, eletroreceptores que detectam os campos elétricos mesmo fracos, gerados pelas presas, como as focas, permitindo ao tubarão não falhar o alvo. Estes maciços predadores disparam frequentemente das profundezas para a superfície, pulverizando a presa. É uma técnica que leva a detectar a presa mais facilmente e a tornar mais difícil a sua fuga ao predador. Os antepassados deste grande tubarão branco percorreram os oceanos durante cerca de 400 milhões de anos. Hoje, habitam os oceanos temperados e ocasionalmente os tropicais. E os grandes tubarões brancos não têm fronteiras territoriais. São uma das poucas espécies que percorrem todo o globo. Algumas fêmeas, seguidas via satélite, nadaram da África para a Austrália e regressaram em apenas 9 meses, perfazendo um total de cerca de 20.000 quilómetros. Um dos melhores lugares para observar estes grandes tubarões é a Austrália. Reúnem-se nas águas ao largo da Ilha dos Cangurus, uma pequena ilha na costa centro-sul. Com 1/3 da sua superfície protegida pelo governo, a Ilha dos Cangurus é um paraíso natural. Habitat de cangurus e wallabies e de uma das maiores colónias de leões marinhos da Austrália. E onde há leões marinhos, há tubarões. Mas estas águas também atraem surfistas. Setembro de 2005. Josh Barris festeja o seu 26º aniversário a surfar com amigos neste santuário. Estou sentado na prancha, a água está linda, parece de vidro, muito calma, com belas ondas rolando. Estava a pensar que era um dia excepcional. De repente ouvi um espadanar e vi algo pelo canto do olho. O meu primeiro pensamento foi: o que faz uma foca aqui tão perto? Mas rapidamente compreendi que não era uma foca. Era um grande tubarão branco e dirigia-se diretamente ao surfista. Atingiu-me com uma força incrível e atirou-me para fora da prancha. A certa altura, o tubarão estava debaixo de mim e eu, com as duas mãos e os pés, arranhei-o no dorso. Enquanto os tubarões brancos tendem a atacar as focas de baixo para cima numa aproximação vertical, quando se trata de surfistas, empregam com frequência um ataque horizontal, nadando diretamente para o alvo até a cerca de 1 metro de distância. E então elevam-se em posição para infligirem o máximo dano.
focinhos erguidos e mandíbulas salientes. Alguns cientistas creem que este outro método de ataque pode ser uma prova de que os tubarões brancos fazem distinção entre focas e surfistas. Eu continuava na água e pensei, estou metido num grande sarilho. Vi o tubarão outra vez atrás de mim e ele deu a volta extremamente rápido. Na sua maior parte, os peixes são de temperatura variável que altera conforme o meio circundante. Mas quando se trata dos grandes tubarões brancos, não é assim. A sua temperatura pode manter-se relativamente constante, entre os 23 e os 26 graus Celsius, mesmo em águas frias. Isto permite aos tubarões, graças às suas reservas de energia, explosões de velocidade quando perseguem presas mais velozes. Nem queria acreditar a que velocidade deu a volta e veio para mim. Instintivamente eu rolei para o lado e ele agarrou a minha prancha. E aí ficou absolutamente louco. Um destes tubarões possui mais 100 dentes. Triangulares, serrilhados e com cerca de 5 centímetros de comprimento, funcionam em conjunto com as poderosas mandíbulas do predador. Uma vez agarrada à presa, sacode a cabeça de um lado para o outro, mordendo e rasgando a carne, até arrancar um grande pedaço. A força da sua dentada é superior a 1/4 de tonelada, ou seja, mais de 250 quilos. O tubarão que atacou Josh, com cerca de 5 metros, estava pronto a morder. Tinha a prancha nas mandíbulas e Josh continuava preso a ela. Estava a ser arrastado para o mar. Até que consegui soltar a perna da corda. E fiquei a vê-lo morder a minha prancha. Quando se voltou à procura de ajuda, avistou um colega surfista. Mas quando se voltou novamente, deu de caras com algo aterrador. A água estava calma, a prancha flutuava, nada de tubarão à vista. Pensei então que ele largara a prancha para vir de novo atrás de mim. Julga-se que os grandes tubarões brancos testam sabores, tendem a morder objetos desconhecidos que avistam e decidem se os consomem ou não. Mas preferem animais gordos, ricos em gordura e não os seres humanos. Na realidade, os grandes tubarões brancos são responsáveis apenas por uma média de uma pessoa morta por ano. Mas a pesca comercial e os programas de controle de tubarões matam muitos deles todos os anos. Uma vez que estes tubarões não começam a reproduzir-se antes dos 12 anos e muitos são mortos antes da idade reprodutiva, as suas populações começam a ficar em risco. Como resposta, a Austrália protege agora estes grandes tubarões. Foi provavelmente a altura em que fiquei mais ferido. Mas quando chegámos às rochas, eu estava espantado e feliz. Eu nem queria acreditar na sorte que tivera em escapar vivo. Os paramédicos estabilizaram Josh e conduziram-no a um hospital próximo. Aí, uma equipa de cirurgiões cuidou das suas pernas gravemente feridas. E com os ferimentos de Josh nasceu um respeito ainda mais profundo por uma das espécies mais mortíferas da Austrália. Estávamos no território deles. O risco é grande quando vamos surfar as ondas, mas o que aconteceu não me impediu de voltar ao mar. São um grupo de élite, simbolizando todos eles a grandiosidade e a força da natureza. Proliferam com um vasto arsenal de defesas e múltiplas capacidades. São os 12 mortíferos da Austrália.